O Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social da PUC-Rio desenvolveu um estudo que utiliza a teoria do comportamento planejado para entender como as pessoas reagem diante do isolamento social e da proliferação do vírus SARS-CoV-2. A pesquisa contou com a participação de 1.139 adultos de todas as regiões do Brasil e verificou que as pessoas infectadas pela doença declararam que saíram de casa mais vezes na semana anterior. Tiago Azevedo é mestrando em Psicologia e integra o Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social. Ele vai apresentar a pesquisa no Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia em outubro. Olá, Tiago, tudo bom? Oi, Vinícius, tudo certo? Prazer estar aqui com você. Eu queria começar perguntando para você quais foram os resultados da pesquisa e o que vocês observaram. Essa pesquisa ela foi utilizada, como você já falou, por meio da teoria do comportamento planejado. Ela é uma teoria que nos ajuda a explicar comportamentos das pessoas. Então, a gente usou essa teoria para buscar entender o comportamento de isolamento social. E para entender o comportamento social, o isolamento social, a gente perguntava às pessoas quantas vezes elas haviam saído de casa na última semana. Então a gente queria um número mais objetivo do número de vezes que saíram. E a gente também perguntava a elas, de 0 a 100, o quanto elas estavam realizando o distanciamento social. Uma pergunta um pouco mais subjetiva. E aí a gente usou esse número, então, para comparar 3 grupos de pessoas. A gente comparou quantas vezes as pessoas saíram de casa para os grupos que já haviam sido contaminados pelo coronavírus, para as pessoas que não haviam sido contaminadas e para aquelas que não sabiam dizer se já haviam sido. Então a gente fez uma diferença de médias entre a quantidade de vezes que as pessoas saíam de casa e esses 3 grupos. E a gente identificou que aquele grupo das pessoas que afirmaram já terem sido contaminadas também era o grupo de pessoas que mais saíam de casa na última semana ou que declararam que a quantidade de vezes sair de casa era maior do que os outros 2 grupos. Um outro resultado que a gente tem é a porcentagem de explicação que a gente tem do comportamento de isolamento social. O modelo do comportamento planejado ele ajuda a gente a entender quantos por cento da variância do comportamento pode ser explicado pelo modelo. Então a gente entende que os comportamentos eles podem ser influenciados por diversas variáveis. Então o somatório de todas as variáveis que explicam o comportamento seria 100%. Só que com o comportamento planejado a gente busca entender algumas variáveis psicológicas que ajudam a explicar alguma porcentagem desses 100% do comportamento. Então, a partir do nosso estudo, a gente conseguiu ver que cerca de 25% da variação do comportamento de isolamento social pode ser explicado pelo nosso modelo. Isso é um número bastante alto, né? 1/4, mais ou menos, de 100%. Então, isso quer dizer que as variáveis que a gente estudou, elas são bastante explicativas do comportamento de isolamento social. E, Tiago, para entender um pouquinho melhor, o que é exatamente a teoria do comportamento planejado e como que ela pode ajudar a prever o comportamento humano? Bem, a teoria do comportamento planejado ela é um modelo de predição de comportamento. Então, a partir dela, quando a gente consegue compreender algumas variáveis, a gente pode predizer uma outra. Então, como que o modelo funciona? Ele funciona com 3 variáveis, as principais, que são atitude, normas sociais e percepção de controle. As atitudes, elas, diferente do que a gente costuma falar assim no dia a dia, elas não são sinônimo de comportamento. Seriam algo mais próximo a uma posição. Então, as pessoas podem ser mais favoráveis ou menos favoráveis a alguma coisa. As normas sociais é a percepção que a pessoa tem sobre o que os outros acham que deveria ser feito. Então, por exemplo, o que eu acredito que meus amigos acham que deveria ser feito. E a percepção de controle é a percepção que a pessoa tem sobre sua capacidade de exercer um comportamento. Então, todas essas variáveis elas foram mensuradas frente ao comportamento de isolamento social. Então, a gente queria saber o quão favorável as pessoas eram frente ao comportamento, o quanto elas acreditavam que as outras pessoas são favoráveis a esse comportamento e o quanto elas acreditam que elas são capazes de exercer esse comportamento. Como a pesquisa pode ajudar na elaboração de campanhas de prevenção à doença? Bom, uma vez que a teoria do comportamento planejado é composta pela atitude, a gente pode elaborar campanhas de mudança de atitude. Então, a gente chama de estratégias de persuasão. Porque a gente entende que a atitude ela é um componente cognitivo que
geralmente as pessoas tendem a se comportar de maneira alinhada à sua atitude. Então, por exemplo, se alguém é favorável ao comportamento de isolamento social, a pessoa tende a se comportar de maneira similar à sua atitude. Se a pessoa é desfavorável, ela tende a comportar de maneira a não fazer o distanciamento social. Então, já que as atitudes elas são bastante importantes no que diz respeito ao comportamento, a gente pode elaborar estratégias de persuasão ou estratégias de mudança de atitude para fazer com que as pessoas fiquem mais favoráveis ou menos desfavoráveis ao comportamento de isolamento social. E dessa forma a gente entende que as pessoas, por consequência, vão moldar os seus comportamentos a fim de alinhar eles às suas atitudes. Então, alguns exemplos que a gente pode ter, um que é bem conhecido é usar pessoas famosas. Isso porque as pessoas, quem está assistindo, vê naquelas pessoas famosas alguém de relevância, alguém que sabe o que está falando. Então, as pessoas tendem a mudar sua atitude por conta do discurso que a pessoa está dando. E esse discurso também ele pode ser trabalhado. A gente pode ter um discurso que ele seja mais lógico, com argumentos mais encadeados entre eles, a gente pode mostrar dados estatísticos, mas também pode ser um discurso um pouco mais emocional, um discurso que busca mais ali na parte dos afetos das pessoas, então tentar convencer elas, mudar a atitude delas por essa rota. Um exemplo que eu penso pegando pelo lado mais emocional, né, é nas embalagens de cigarro, por exemplo, né, Isso, que exatamente. colocam as imagens de um pene cruzado, enfim, imagens bem chocantes, né, que, É. que certamente fazem você ter uma atitude mais desfavorável, né, em relação Exatamente. Por ao... isso até que as pessoas tendem a não botar aquela parte virada para cima, né? Porque é muito incômodo ela saber que ela está realizando um comportamento que é potencialmente muito danoso para ela mesma. Então ela até tenta não olhar para aquilo botando a imagem virada para baixo. Sim. E, Thiago, a gente tem visto aí no mundo algumas manifestações, diversas pessoas se posicionando contra o isolamento social, contra a obrigatoriedade do uso de máscaras. Que leitura que a gente pode fazer desse fenômeno pela perspectiva da psicologia social? Bem, a psicologia social, ela se define por ser um estudo da interação entre as pessoas e dos processos cognitivos que derivam dessa interação, seja ela real ou até imaginária. Já que agora a gente já sabe um pouco mais do que seria a psicologia social, a gente pode entender um pouco mais desse fenômeno. Esse fenômeno ele pode estar ocorrendo por diversos motivos. Então, esse fenômeno pode estar acontecendo justamente por questões de polarização política ou até de extremismos. Então as pessoas, elas podem começar a entender algum grupo que tenha uma atitude negativa frente àqueles que estão relatando a necessidade do uso de máscaras, e por isso eles vão desenvolver essas atitudes negativas frente a esse grupo, vai fazer com que eles se comportem também de uma maneira que não seja coerente com o que está sendo solicitado, justamente porque eles não concordam com aquilo, não são favoráveis quanto àquilo. E essa politização também tem muito a ver por conta dos extremismos. O extremismo faz com que as pessoas fiquem cada vez mais longe dos polos opostos, fazendo com que a atitude frente ao outro grupo, ou seja, o grupo que está recomendando o uso de máscara, seja cada vez mais extrema e mais forte. Então as pessoas vão tender a ficar cada vez mais longe da opinião dos outros. Elas não vão querer saber da opinião dos outros. Elas vão querer cada vez mais se alimentar de informações que favoreçam as suas atitudes e por isso vão fazer comportamentos que sejam também alinhados ao não uso de máscara. E, Thiago, eu ia te perguntar agora mais um pouquinho sobre o desenvolvimento da pesquisa. Como que foi fazer todo esse processo pelo ambiente online, em grupo ainda, né? Eu sei que vocês tiveram uma equipe de um graduando, 2 doutorandos e o coordenador, o Jean na atividade. Como que foi desenvolver essa pesquisa pelo ambiente online? Bom, ainda bem, a gente já está acostumado a realizar pesquisas online, então não foi algo tão complicado assim de ser feito. O ponto negativo é que a gente usa o laboratório físico lá da PUC para fazer a coleta dos nossos dados, para pedir os participantes para responder os nossos questionários. Mas como a gente já está acostumado com esse ambiente online, essa parte não foi tão complicada para a gente. A parte mais difícil foi exatamente da comunicação, da gente elaborar uma pesquisa coesa, como um grupo, mas
tendo o mesmo professor que orientasse a gente, né, os mestrandos, doutorandos, isso ficou um pouco mais fácil, ficou mais facilitado. E essa pesquisa ela se deu ali no final de abril, início de maio, justamente naquele período em que as escolas estavam fechando, as faculdades também, estava sendo estudado o que seria feito com o comércio, as medidas de isolamento estavam sendo debatidas, o que devia ser feito, se usava máscara, se usava álcool. Então foi bem nesse momento assim que as pessoas ainda estavam elaborando quais medidas de isolamento seriam necessárias de serem solicitadas à população, que a gente decidiu fazer o estudo, porque a gente sabia, por pesquisas anteriores já lá na China, que as pesquisas já tinham sido mais adiantadas, de que o distanciamento social era, sim, algo que estava relacionado à diminuição da contaminação do vírus. Então, com base nessas pesquisas, a gente buscou entender se a teoria do comportamento planejado nos ajuda a compreender melhor o comportamento de distanciamento social. E a partir dele também a gente já pode elaborar pesquisas ou intervenções que visem a mudança de atitude das pessoas para que elas fiquem mais em casa. Então acho que é isso, Thiago. Muito obrigado. Se você quiser deixar uma última contribuição aí. Bom, muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Foi um prazer aqui conversar com você. E, bom, acho que a mensagem que temos a dizer é de confiar, da gente prestar atenção também nas mídias que estão transmitindo as informações. Recentemente eu tenho visto falar do papel essencial que elas têm tido na divulgação das informações corretas e relevantes para o combate do coronavírus. Então, justamente porque elas também são baseadas nas pesquisas que são feitas. Então, a gente tem um alinhamento de instituições, né, tanto de pesquisa quanto de comunicação, que estão sendo essenciais para a gente combater o coronavírus. Então, eu peço que a gente continue dando relevância e importância para o que tem sido feito e falado por essas organizações. Perfeito, Thiago. Muito obrigado. A TV PUC agradece. Foi um prazer.